Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O chefe de sanções dos Estados Unidos, o David Gamble, o coordenador de sanções do Departamento de Estado, já está aqui no Brasil para discutir possíveis sanções a Alexandre de Moraes e a outras autoridades brasileiras. Enquanto Elon Musk e outros integrantes da Casa Branca discutem abertamente sanções ao ministro, a posição oficial do governo Trump é mais discreta. Questionada, a embaixada americana manteve o sigilo por questão de política interna. Eles não comentam sobre casos hipotéticos de sanções. Gamble terá reuniões com o governo federal sobre segurança pública, mas também com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. A pressão internacional está aumentando contra Alexandre de Moraes por bloqueios de perfis em redes sociais e da plataforma X, mas ministros do STF estão manifestando apoio irrestrito ao colega. Maurício, na sua opinião, quando uma personagem desse calibre chega ao Brasil, mesmo se a gente tenha declarações de, vamos dizer assim, diplomáticas, né? Declarações que tentam evitar oficialmente qualquer tipo de embate entre o governo americano e o governo brasileiro e o judiciário brasileiro. Uma visita como essa do David Gamble, o que significa para a conjuntura política brasileira? Bom, o significado da visita do enviado do Departamento de Estado americano para o Brasil, ele sinaliza que chegou a hora dos Estados Unidos tratar com o Brasil juntamente com os outros ocorrências que estão ao redor do mundo, né? As pautas prioritárias do governo Trump. Então você tem a guerra na Ucrânia, você tem guerra com os Houthis, os ataques aos Houthis continuam hoje, os Houthis atacaram Israel ontem. Você tem a situação da faixa de Gaza, você tem a situação com a China, que é a prioridade total do governo Trump hoje. Você tem a pauta comercial, tem a pauta também militar no Mar do Sul da China. Só que o Brasil tem sido uma pedra no sapato nessa colaboração com a China, com a Rússia, até mesmo com o Irã. O funcionário que está indo para o Brasil, ele é um funcionário de terceiro escalão. Ele não é funcionário de primeiro escalão, porque o Witkoff está ocupado no Oriente Médio, o Michael Entry está ocupado também, e o Grenner também está ocupado nessas negociações de paz da Ucrânia. Então, mas eles enviando esse emissário nesse momento, eles têm muita coisa para tratar com o governo brasileiro. Tem que ressaltar que o governo brasileiro ainda goza de uma relação plena, diplomática plena com os Estados Unidos. Não há motivo nesse exato momento para ter sanções contra o governo brasileiro. Sanções à parte a indivíduos, do caso do judiciário brasileiro, estão sendo tratadas em outros fóruns. Veja bem que o Trump fez uma ação judicial das empresas dele contra o Alexandre de Moraes, e não o governo americano. Então, esse cuidado todo para trazer o Brasil, para se garantir que o Brasil seja um aliado de primeira linha, como sempre foi com os Estados Unidos. Não interessa para os Estados Unidos solidificar o antagonismo, apesar do presidente Lula fazer questão de se antagonizar e de trollar todas as vezes que ele pode o governo Trump, o Trump principalmente, ele não está caindo nessa isca. Ele tem, hoje, as relações com a Argentina são muito boas, as relações com o Brasil continuam no mesmo patamar que eram muitos anos atrás, não deteriorou e nem melhorou, mas essa relação estratégica com o Brasil tem muito a ver com uma decisão que foi tomada hoje pela manhã, muito pouca gente sabe. Os Estados Unidos decidiu criar um comando do hemisfério ocidental, um comando militar do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos está deixando de ter o comando da AFRICOM, que é o comando da África, vai incorporar o comando da África com o CENTCOM, que é o comando central, Europa e África, e vai ter um comando do hemisfério ocidental.
Isso mostra que a prioridade militar de segurança, prioridade militar, e logo após vocês vão ver a prioridade comercial que vai ser dada aos parceiros da América Latina e da América do Sul. A situação de antagonismo e rivalidade com a China chegou num patamar em que não tem mais como ficar como está. Os Estados Unidos interviu no Canal do Panamá, junto com a China, criou o comando agora do hemisfério ocidental e esse é o primeiro passo para fazer acordos bilaterais para que num outro momento, sim, o Departamento de Estado, o Marco Rubio, venha visitar o Brasil para selar esses acordos, pré-acordos que vão ser tratados agora. Não vejo isso como uma perseguição a ninguém ou um prenúncio de que que o bicho vai pegar, o tic-tac. Isso aí é falácia da mídia e de blogueiros. Vamos aguardar para ver como a diplomacia de verdade vai se comportar. Fabinho Barroso, sua opinião sobre esta visita, sobre esta chegada, esses encontros também com o ex-presidente Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, que lembramos é presidente da Comissão do Senado de Segurança Pública. Na sua opinião, o que representa esta visita aqui ao Brasil desse enviado dos Estados Unidos? Bom, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a esse assunto, é o que eu penso. Mas o senador Flávio Bolsonaro hoje deu uma entrevista junto ao deputado Paulo Bellinski, ambos são os presidentes das comissões de segurança, um no Senado, outro na Câmara, para justamente dizer que essa reunião de hoje com esse representante aí dos Estados Unidos é para falar de questões principalmente do crime organizado, e foi falado até de um relatório do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, das duas principais organizações criminosas do Brasil, se é que é para dizer isso, afirmar isso. Lembrando que esse é um dos problemas gravíssimos, eu considero aí um problema de primeira ordem mesmo, tá? A gente teve uma situação em Salvador, de união de duas facções, uma delas aqui, a facção aqui de São Paulo, algo assustador, os moradores aí da Bahia podem inclusive confirmar aqui no chat como que está as coisas lá em Salvador, na Bahia de uma forma geral, mas principalmente nos bairros aí de Salvador, onde teve uma queima de fogos, vamos colocar assim, que acho que tinha mais coisas ali. É inenarrável o tamanho do problema. Isso é uma questão internacional com toda certeza, porque nós sabemos que o Brasil é corredor de passagem e vai afetar o narcotráfico no mundo inteiro, e principalmente aqui na América Latina. Eu não sei que isso reverbera essencialmente nos Estados Unidos. A gente sabe que o principal problema neste sentido nos Estados Unidos talvez não venha do Brasil, venha aí da China, por outros tipos de corredores, inclusive outros tipos de drogas aí, não que o Brasil acaba sendo esse corredor. Mas, no entanto, foi uma coisa assim que a gente fica até sem saber o que comentar, porque de um lado nós tivemos o próprio Eduardo Bolsonaro fazendo lives, falando, afirmando, e aí nós temos na sequência o Flávio Bolsonaro dizendo que ai dessa mídia falar coisas que não deve. Então, assim, não foi somente a mídia, Vamos falar a verdade aqui. Foi realmente uma expectativa, foi dito de uma expectativa a respeito dessas sanções, que tudo bem, não vão ser faladas, então, por essas reuniões formais, então não se fale disso, Trate isso realmente no âmbito que tem que ser tratado, penso eu no particular, e só nos deixe saber quando tiver na iminência, porque ali do outro lado os cães mordem, eles não somente ladram. Deputado Salles, de novo, boa noite. Sua opinião, então, sobre essa visita, o que isso representa? Tem uma grande expectativa no Brasil sobre a possibilidade de ativação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, a lei contra a censura também, que impõe sanções para quem está violando a liberdade de expressão, são todas leis americanas, lei também contra corrupção, sanções contra corruptos, mesmo se não cidadãos americanos. Qual que é a sua opinião e essa expectativa de uma atuação americana contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes ou contra membros do governo? É algo concreto ou são apenas wishful thinking, para usar um termo em inglês?
Olha, eu vou dar uma opinião sem nenhum conhecimento de causa, porque eu não participei da reunião com o enviado americano, não conversei com nenhuma das pessoas com as quais ele já se reuniu ou pretende se reunir. Portanto, a opinião que eu vou dar é de ler artigos de jornais e da minha acessibilidade, né, da minha impressão. Veja só, eu acho que o Galante tem grande chance de estar 100% correto, ou seja, veio alguém aqui tratar dos problemas que interessam os Estados Unidos. E eu não acho que os Estados Unidos está nem um pouco preocupado com essa discussão toda, que para nós é central, evidentemente, de anistia, disso e daquilo. Acho que os Estados Unidos está preocupado com a guerra comercial que estão travando com a China, com a disputa da Rússia com a Ucrânia, porque o Trump se envolveu pessoalmente nisso, né? E com o protecionismo, as tarifas, etc., que o Trump, na minha opinião, está fazendo muito mal. Mas, de todo modo, eu não tenho nenhuma informação assim, privilegiada ou especial para dizer nesse sentido, e acho que os nossos problemas, eu já defendi isso publicamente, acho que, obviamente, a eleição do Trump influencia, mas eu acho que nós vamos ter que resolver os nossos problemas por nós mesmos. Essa história de ficar tic-tac, 72 horas, 4D, XYZ e tal, isso aí só serve para dar clique em vídeo no YouTube, porque na prática coube a nós e caberá a nós nos virarmos, né, dos problemas que nós mesmos nos metemos e, consequentemente, teremos que deles sair pelas vias ordinárias. Perfeito. Vamos continuar falando de política brasileira dessa. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Elon Musk volta a fazer declarações sobre Bolsonaro e eleições. O homem mais rico do mundo, o bilionário, fez sinalizações ao pleito brasileiro. O empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e da Tesla, voltou a se manifestar sobre a situação política brasileira. Em publicação feita nesta terça-feira, Musk classificou como tirania a inegibilidade de Bolsonaro, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023. O bilionário compartilhou uma postagem que menciona diversos líderes de direita ao redor do mundo. O conteúdo comparava as suas situações políticas e sugeria que decisões judiciais estariam sendo tomadas em nome da proteção da democracia. Li Peng banida pelas eleições, Bolsonaro proibido de concorrer à eleição, vitória eleitoral de Georges cancelada, AfD designada como grupo extremista, tudo em nome da proteção da democracia, dizia a publicação original, replicada por Musk com a legenda "Isso é tirania". Jair Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em ação movida pelo PDT. O caso analisado envolveu a reunião realizada com embaixadores do Palácio da Alvorada em julho de 2022, quando o então presidente questionou a segurança das urnas eletrônicas e criticou o sistema eleitoral brasileiro. Com a decisão da Justiça Eleitoral, Bolsonaro está impedido de disputar eleições até 2030. Desde então, ele tem reiterado que pretende concorrer à presidência da República em 2026 e tem defendido propostas que alterem a legislação vigente. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.